Meu nome é Pamela Gonchorowski, como a Bárbara falou, eu sou psicóloga clínica com formação em terapia cognitiva comportamental, terapia do esquema, breve, cognitivo sexual. Sou pós-graduanda em psicologia perinatal e com diversos cursos para manejo da ansiedade. Eu vi aqui que chegou mais a Amanda Torres também. Boa noite, Amanda, Everton, Luciana. Então, eu fui convidada pela Bárbara para falar um pouco sobre a escrita terapêutica, também conhecida como escrita expressiva, porque através dela a pessoa expressa sentimentos, emoções, pensamentos. Ela ganhou mais notoriedade com o James Pennebaker na década de 80. Ele estava passando por um momento super difícil no casamento, estava com depressão, ele é psicólogo social e estava com vários problemas pessoais e nem estava conseguindo trabalhar direito quando ele resolveu começar a escrever sobre tudo que ele estava sentindo e começou a pesquisar mais sobre a escrita terapêutica, porque ele viu que durante um bom tempo ele estava sentindo os benefícios daquela escrita. Então, cresceu nele a vontade de estudar mais e mais. E no estudo dele, ele traz que nós somos seres sociáveis e a gente precisa expressar as emoções, os pensamentos, as situações, as experiências que nos fazem mal de alguma forma, porque se a gente guardar, a gente tende a expressar na forma de doença, né, a psicossomatizar, né, os problemas de pele, transtorno de ansiedade, depressão, ataque de pânico, né, várias podem ser as formas de expressar essas emoções, pensamentos e situações que a gente guarda, que a gente retém, que a gente inibe, né? Então, a escrita terapêutica, ela se caracteriza por uma técnica que tem o intuito de aliviar dores emocionais e angústias, colocar para fora os conteúdos indesejáveis. Ela possui fins terapêuticos, já que ela é intencional, né? O que é ser intencional? É quando tu determina onde tu quer chegar com aquilo, quando tu escolhe e assume a responsabilidade, quando tu vive com um propósito, e de propósito, né? Tu sabe o porquê que tu tá fazendo aquilo. Então, por exemplo, quando tu escolhe escrever, quando tu vai fazer a escrita terapêutica, tu tem que estar ciente do que tu quer com aquilo, o que tu tá buscando com essa escrita. Ela tem o objetivo de encontrar o problema que incomoda e refletir sobre ele, com o intuito de aliviar esses sintomas emocionais. E ela tem vários benefícios, todos vêm de estudos, né, foram comprovados, como, por exemplo, o que eu gosto de dizer que é dar nome aos bois, é dar nome aos sentimentos, porque muitas vezes a gente não tem a noção de qual sentimento que a gente está passando ali, a gente simplesmente sente e às vezes explode, ou ignora, ou passa por cima, ou, enfim, não sabe o que fazer com aquilo que está sentindo, né? Então, um dos benefícios é dar nome aos bois, dar nome aos sentimentos. Ajuda também na reorganização e processamento de conteúdos desadaptativos, como pensamentos automáticos. Nós temos vários pensamentos automáticos durante o dia, e nem todos são adaptativos, nem todos nos levam a crenças positivas em relação a gente, ao outro, ao mundo. E a escrita, ela ajuda nessa organização do processamento das informações e conteúdos desadaptativos, melhora a inibição das emoções, aquelas emoções que estão retidas, presas, que a gente não coloca para fora por algum motivo, e aí a gente consegue identificar e colocar para fora durante a escrita. Organizar as tarefas e pensamentos, né? Às vezes são tantas tarefas, tantas coisas, dia após dia, que a gente se perde no meio de tanta coisa para fazer e começa a se questionar se vai dar conta de tudo, se é capaz, se pode, se consegue, né? Então, a escrita ajuda nessa parte também no auxílio e desenvolvimento da comunicação, criatividade e expressão de pessoas que possuem transtorno do neurodesenvolvimento, como autismo. Gente, desculpa que eu tô com a garganta meio ruim, então de vez em quando eu vou ter que parar para tomar uma aguinha. Então, isso é com base num estudo
que eu pesquisei, né, e trazia sobre o autismo, que as pessoas conseguem desenvolver melhor a criatividade delas, porque em alguns níveis de autismo as pessoas não conseguem se comunicar. E a comunicação pode acontecer através da arte, de outras formas, né, e também através da escrita. Também melhora a capacidade de desenvolver relações positivas, reflexões positivas sobre o futuro, sobre as relações com a família e reflexões sobre como enfrentaria uma situação, né? Esse benefício eu tirei de um estudo que foi realizado com adolescentes que estavam acolhidos judicialmente em uma casa de abrigo em São Paulo, no estado de São Paulo. E aqui só um pouquinho dos vários benefícios que foi encontrado nesse estudo feito com adolescentes, tanto como a reinserção social, como eles se sentirem também a capacidade, se sentirem mais capazes de fazer outras coisas, de não ficarem restritos, né, àquela vivência que eles estavam lá. A diminuição da ansiedade, dos sintomas associados a estresse pós-traumático causados por experiências com alto nível de estresse. Esse benefício eu tirei de um estudo feito com bombeiros. Muitos bombeiros, eles não percebem a situação que eles estão, que aquelas situações que eles enfrentaram ali, elas ainda estão incomodando de alguma forma, ainda estão trazendo angústia, eles só sentem, tô tendo ataque de pânico, tô tendo sintomas ansiosos, depressivos, mas eu não sei porquê, né? Eu tô acostumada a lidar com isso no meu dia a dia, mas pode ser aí associado ao estresse pós-traumático, e através da escrita e colocando para fora essas emoções, eles vão encontrando os porquês e baixando um pouco o nível do estresse. A técnica também é capaz de desenvolver a capacidade de ressignificar os traumas vivenciados por mães que passaram por luto materno. Então, elas também conseguem, nesse estudo, elas conseguiram, algumas mães, colocar em blogs o que elas estavam sentindo, em sites, o que elas estavam sentindo, o que elas estavam passando, e assim se conectaram com outras mães que estavam passando pela mesma situação, e através da escrita e da troca, né, elas se sentiram mais conectadas, não se sentiram tão sozinhas naquela dor. Essa técnica também tem se demonstrado eficaz quando ela é usada para tratar a depressão, para aumentar o humor positivo, o autoconhecimento, a redução da ansiedade de alunos que entram para a universidade ou de pessoas que perdem o emprego, né, que estão enfrentando o estresse de perder o emprego. Então, assim, a gente vê que são vários benefícios, né, e a gente fica se perguntando como fazer a escrita terapêutica. Tem uma regra? Como é que faz, né? Então, é o seguinte, eu acho que... Aí, passou. Tá? A Bárbara tá passando os slides para mim. Então, pode ser escrito no papel ou qualquer outro local que tenha acesso. Então, tu pode escrever em qualquer local. O importante é que tu escreva, né? Escreva, bote para fora. Então, não tem um tempo pré-determinado. No começo das pesquisas, eles faziam de 10 a 20 minutos todos os dias, durante 15, 20 dias. E depois analisavam como que a pessoa estava se sentindo após esse tempo, né? Mas aí depois eles, com o passar dos anos, foram percebendo que dava para ser feito de outras formas, que não precisa ter um tempo pré-determinado. Às vezes a pessoa esgota o conteúdo traumático num dia escrevendo, né? Então, não tem um tempo pré-determinado, mas de preferência em lugar silencioso e isolado. Acontece que às vezes a gente tá sentindo muita angústia no momento que a gente tá no meio de um monte de gente. Então, não é que tu não possa escrever ali. Eu mesma já fiz isso. Já me senti ansiosa em um momento que eu tava com uma mesa cheia de gente, eu peguei meu celular e anotei no bloco de notas. Eu me desliguei do estudo ali em volta e fiquei ali anotando e processando a informação até que eu me sentisse aliviada para continuar socializando. Então, a preferência para a gente conseguir refletir melhor é em local silencioso e isolado, mas não que não possa fazer em outros locais. E todos os dias, ou até que o conteúdo seja esgotado, como eu disse antes. Se tu conseguir
esgotar naquele momento, ok, ótimo, né? Quer dizer que tu já tá ali meio terapeutizado, né? Tá conseguindo localizar o problema e que ele te causa e a solução, né, muito mais rápido. Isso é ótimo. Quando fazer? Sempre que houver conteúdos indesejáveis, enxurrada de pensamentos distorcidos, qualquer momento em que tu esteja angustiado, não esteja conseguindo lidar com o que está acontecendo. De forma livre e corrida. Tu pode escrever sem regras, sem se importar com a gramática, com a estética, com a coerência. Só escrever tudo que tiver vindo à mente, descrevendo também as emoções e nunca esquecendo de escrever com intenção, né, para chegar em um local, para chegar em um objetivo. Então, não basta só escrever, né, de forma repetitiva, sem pensar nos assuntos que está escrevendo ali. Porque se fizer dessa forma, acaba só que ruminando, como uma vaca, né, um animal que fica mastigando o alimento sem engolir, nem colocar para fora, fica ali sentindo aquelas emoções sem trabalhar elas. Também não vai adiantar. Então, durante o processo, é indicado que a pessoa o tempo inteiro se questione. O que eu estou sentindo a respeito? Né? Por que eu me sinto dessa forma? O que isso diz sobre mim? O que isso diz sobre os outros? Sobre o mundo? Né? Como que eu me senti naquele momento? O que vão pensar de mim? Se questione enquanto escreve. E vai escrevendo também todas as respostas desses questionamentos. Então, despejar tudo que você sente e pensa sobre tudo que te causa angústia. Não é indicado utilizar a escrita como uma estratégia de fuga ou substituto para a ação. Né? Se tu precisa conversar com alguém, precisa conversar com o teu chefe, tu tem ali um compromisso e tu precisa resolver aquele compromisso com ele, é para hoje. E aí tu pega, não, eu vou para casa, vou escrever e outro dia eu falo com ele. Não, né? O que precisa ser resolvido naquele momento. Se for algo imediato. Se não for e puder escrever, ótimo, mas não usar como uma fuga. Também não é preciso guardar. Eu escrevi, daí eu vou guardar e vou reler. Não. Como eu falei, a gente não quer ficar ruminando ali aquelas emoções, aqueles sentimentos, aqueles pensamentos. A gente quer trabalhar eles. Então, ter intenção também é isso. É tu não ficar buscando sofrer de novo, né? Reviver, ficar lendo para reviver. Mas, assim, é muito interessante que, caso se sinta à vontade, leve essa escrita para psicoterapia, né? Para psicóloga, terapeuta, para vocês trabalharem mais ainda tudo que foi colocado ali. Então, também não é indicado que se escreva para outra pessoa, para que outra pessoa veja, para que outra pessoa encontre, para que outra pessoa leia, com o objetivo de atingir uma pessoa, porque quando a gente escreve com o objetivo que alguém leia, já muda totalmente o contexto. O alvo se torna o outro, e não o alívio e os sintomas subjetivos e individuais. O foco agora se torna o outro. E aí não muda totalmente o objetivo, a intenção, né, da escrita. Quando que essa escrita não demonstra bons resultados? Algumas pessoas podem achar que a escrita não está demonstrando bons resultados quando elas escrevem e se sentem tristes logo em seguida ou durante a escrita. Mas escrever sobre coisas que são difíceis normalmente não gera prazer na aula. E, então, nas pesquisas realizadas pelo Pennebaker, ele constatou que a duração da emoção ela é até 1 hora depois da escrita. E depois disso ela vai baixando, diminuindo, conforme vai empregando a técnica. E também não gera bons resultados em traumas imediatos, luto imediato, né? A pessoa acabou de morrer, você vai escrever sobre aquilo, ou um trauma acabou de acontecer e você vai escrever sobre aquilo imediatamente depois, um conflito interpessoal, não funciona muito bem, porque tu acaba mais gravando na memória
né? Trazendo de uma forma, deixando mais denso ali, mais gravado, em vez de trabalhar, né? Tu vai pegar o pior daquele momento, vai colocar ali. Vai ser uma situação muito que precisa realmente de uma terapia maior, assim. Não dá para escrever de forma imediata sobre isso. Não é indicado, né? Não que não dê. E não funciona, como eu já repeti, né? Não funciona escrever de forma repetitiva. Os mesmos assuntos, sem reflexão, sem se questionar, só ficar escrevendo, escrevendo questionamentos, por exemplo. O que eu faço da minha vida? Quem sou eu? Eu não faço nada de bom, será? E todo dia escrever a mesma coisa não vai te levar a um ponto. Não vai ter intenção aí. Mas buscar o que vem como resposta quando tu vê essas perguntas, né? Qual a emoção que tu sente quando tu vê essas perguntas? É dessa forma, mais ou menos. E assim, ter sempre em mente que para cada pessoa vai ser de um jeito diferente, vai sentir a escrita de uma forma diferente. E a duração dos benefícios também vai ser diferente, né? Então, para a Bárbara pode acontecer de ela escrever e se sentir bem logo depois e isso durar. Não, tô bem, tô ótima. Quando eu escrevo, eu boto para fora, me organizo e fico zen total. E para mim pode ser que não funcione assim, pode ser que eu escreva, mas eu precise trabalhar melhor aquilo e que dure menos tempo, né, os benefícios. Então depende, vai de pessoa para pessoa, mas uma coisa é certa, quando tu escreve, quando tu fala, tu se distancia da situação. Tu consegue olhar ela de uma forma mais ampla, de uma forma diferente, por outra perspectiva, como dizem, né, para ver a ilha, tu tem que sair da ilha. Tu não consegue ver a ilha toda se tu tá dentro da ilha, tu não consegue. Então, é ver de outra perspectiva, olhar a ilha de fora, olhar as emoções, os pensamentos, olhar de fora, né? Como um terceiro elemento ali. E aí a gente vai para uma parte que muito me agrada, que é a psicoterapia e a escrita terapêutica juntas. Então, a terapia, ela tem muito a ganhar com a técnica, com técnicas de geral e de escrita, né? Uma coisa que é importante dizer, a escrita terapêutica, a escrita expressiva, ela não é a mesma coisa que a escrita criativa. A escrita criativa já tem um outro propósito, né? Para produção intelectual, produção de texto, enfim, produção. A escrita terapêutica expressiva, não. Ela é mais individual, ela é mais algo para facilitar a introspecção, né? A reflexão. Então, na psicoterapia, na TCC em especial, né? Porque a minha abordagem é terapia cognitiva comportamental, é a abordagem que eu trabalho, uma delas, né? A outra é a terapia do esquema, mas na TCC tem algumas técnicas já que utiliza a escrita, como a identificação dos pontos de tensão, que é uma técnica que o terapeuta ele solicita que o paciente, quando se sentir paralisado em relação a uma lembrança, o mesmo escreva a lembrança do evento traumático ou perturbador e depois fique lendo em voz alta, porque isso causa uma dessensibilização. Então, se aquilo fez mal há um tempo já, e aí a pessoa fala sobre aquilo, por exemplo, tenho muito medo de andar de avião. Mas eu não falo pra ninguém. Eu tenho muitas pessoas, quando tem medo da morte, não gostam nem de falar. Porque daí ela pode me atingir se eu falar. Então, às vezes as pessoas não falam. E aí, quando fala, bota pra fora, eu tenho medo da morte por causa disso, me causa essa emoção, tal. Aí a pessoa fala isso, escreve, depois fala em voz alta, isso vai perdendo a força, vai perdendo a valência. O medo, ele vai estar ali, mas ele vai se tornando um pouco comum, digamos assim. Vai causando uma dessensibilização. Não causa mais tanta paralisação. Então, tem essa técnica que se chama identificação dos pontos de tensão e a ventilação escrita,
que ela é a mesma coisa que a escrita expressiva, né? Só tem outro nome dentro da TCC, mas é a mesma coisa. O RPD, que não é uma escrita terapêutica, mas ela é usada na psicoterapia, na TCC, que é um registro de pensamentos disfuncionais, e ali a gente não vai ser uma escrita livre, né? Vão ter pontos que vão ter que estar anotados ali para a gente trabalhar. São situações que a pessoa passa no dia a dia e leva para a terapia para não esquecer e trabalhar na terapia. Bom, eu já escrevi isso, eu já passei, escrevi o que eu passei, agora eu vou trabalhar lá com a Pamela. Então, não é uma escrita terapêutica, né? É um trabalhinho de casa, é um tema de casa. Tem a escrita em diários terapêuticos, que é uma escrita para anotar o que foi trabalhado na terapia, que a pessoa queira lembrar, e também para fazer ali, dentro dos diários, a escrita terapêutica, né? Então fica ali tudo guardado. Eu sempre indico muito o diário terapêutico, porque a pessoa pode revisitar ele e observar até situações que já passou e como que resolveu, ou frases que não lembra mais, mas que foram importantes no momento, que foram ditas na terapia, né? Então, assim, durante a terapia, tanto o conteúdo falado quanto o escrito, ele pode ter um efeito imediato de aumento dos sentimentos negativos, como eu falei anteriormente, né? Tanto falado quanto escrito. Mas à medida que esses eventos, né, essas situações que aumentam os sentimentos negativos, ela vai sendo trabalhada, vai sendo falada, vai sendo escrita, há uma diminuição da negatividade e uma redução do estresse em alguns dias ou semanas. Então, na maioria das vezes, não precisa de anos para trabalhar ali em cima desses conteúdos. Né? Acontece de forma mais rápida e fluida, quando a pessoa está empenhada também, né? Então, trazer a lembrança de volta e escrever ela, depois contar essa história, ela pode nos ajudar a compreender o que a experiência significou para o paciente e como se sentiu, trazendo isso de uma forma já organizada para a sessão. Então, quando a pessoa escreve, já está praticando a escrita terapêutica antes da sessão, também é muito bom, porque já traz organizado para a sessão aquele conteúdo, né? Então, a gente também pode usar a lembrança de novas maneiras. Quando a pessoa traz aquela lembrança, a gente trabalhar ela para ela ter mais controle, lidar melhor, compreender melhor e deixar algumas coisas para trás. No entanto, há algumas ressalvas, né, quanto a possíveis problemas e como solucioná-los, como o traumatizar ainda mais o paciente ao reviver a história sem orientação. Quando isso acontece? Quando a pessoa começa a escrever e ela nota uma dor intensa, ela acha que não vai conseguir lidar com aquilo, o medo é grande demais, a emoção é grande demais, os pensamentos estão fortes demais, então esse processo ele precisa ser iniciado na terapia, né? E se manter na terapia até que seja mais suportável, ou seja, dá para praticar a escrita terapêutica enquanto estiver na terapia, na sessão, para não causar uma dor que a pessoa não consiga lidar em casa e isso acabar fazendo o efeito contrário que a gente não quer, né, que é prejudicar. Então, ela é uma técnica, né, não é terapia, e pode ser que funcione com a pessoa, pode ser que funcione com você, que você se sinta melhor, mas também é interessante buscar ajuda psicológica para conseguir identificar as crenças e como lidar com elas, para a gente buscar juntos, né, novas respostas mais adaptativas e crenças mais positivas. A escrita terapêutica, eu indico ela para muitos pacientes, né, quando a gente já começou a terapia. E aí é muito bom, porque se a gente já começou a terapia,
a valência daquelas emoções, daqueles sintomas, eles baixam muito, significativamente. Então, quando a pessoa vai escrever, ela já trabalhou aquilo na sessão. Às vezes, já trabalhou algumas partes daquilo na sessão. Então, quando ela escreve, é porque aquilo está causando angústia na hora, ela escreve, organiza os pensamentos e, opa, voltei para o meu eixo. E aí só segue. Então, é algo que é muito bom. Junta com é uma técnica que é empregada na terapia, né, nas sessões, e quando elas são utilizadas em conjunto, é ótimo. Só tende a trazer mais e mais benefícios. Pessoal, eu tentei ser curta, né, rápida, para não me estender muito, não tomar muito tempo. Eu sei que a vida é muito corrida, né, mas eu quero saber um pouco aí o que vocês acharam, se tem alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão. E aí, me falem um pouco. Bárbara, tá por aí? Eu vi aqui Ana Carolina, obrigada. Obrigada, Carol. Saudades. Isaquiel, que bom te ver aqui também. Nájila, Maria Clara, boa noite. Bacana. Voltei. Bom, me diz uma coisa. Se uma pessoa, por exemplo, ela tem essa necessidade, né, de talvez descrever melhor os pensamentos, talvez de compreender melhor o que ela sente no momento. Eu vi que você falou em determinado momento que não é interessante que a escrita seja praticada no momento que o evento de crise, ou enfim, o trauma, imediatamente após o trauma. Mas qual seria o melhor momento, assim, né, para essa pessoa escrever, para ela tentar dar nome à sensação, ao sentimento? Uhum. Olha, na verdade, tem uma diferença, assim, os momentos de crise são diferentes de momentos de trauma. Nem sempre o momento de crise é um momento de trauma, né? Assim, são traumas aqueles mais profundos. Então, por exemplo, eu tô tendo um ataque de pânico e eu não sei por quê, e aquilo tá me causando uma enxurrada de pensamento, muito pensamento, né? No ataque de pânico, por exemplo, vem muito pensamento, a pessoa não consegue organizar aqueles pensamentos. É um momento bom tu parar naquela hora e tentar escrever e pensar, pô, eu escrevi, esses sintomas vão passar, eu não vou morrer de pânico, esses sintomas vão passar, eu escrevi e vou trabalhar isso depois. Tá aqui, tá escrito. Sabe? Tu tira de dentro, organiza aqueles pensamentos. Às vezes é uma enxurrada de pensamentos que tu só precisa colocar no papel. Quando tu tira de dentro, tu coloca para fora, tu visualiza, ele se torna concreto. E daí tu consegue categorizar e organizar. Como eu vi até que tu já postou algumas coisas em relação a isso. Eu acho que tu faz muito isso, né, Bárbara? E aí, o melhor momento, quando é um trauma, por exemplo, acidente de carro, né, um filho que morre, o momento imediato, aconteceu agora, 10 minutos, 1 hora, não é escrever, porque escrever tu guarda mais, tu vai fixar mais aquele momento de dor, de realmente trauma, a parte pesada do trauma, né? Então, é bom que tu dê o tempo, tu vai viver o luto, por exemplo, tu vai digerir aquela situação, mesmo que de uma forma não muito saudável naquele momento, vai passar ali por algumas fases e depois tu comece a escrever. Não tem um tempo certo, porque depende muito de cada pessoa. É muito subjetivo, não tem como dizer, 5 dias, 1 ano depois. Não. É só não ser imediato. Não ser imediato para ele não se tornar, o trauma não se tornar concreto. Entende? Da mesma forma que tu traz os pensamentos e se tornam concretos ali, tu consegue categorizar. Se tu não dá espaço um pouco para sentir o que está acontecendo ali, só já colocar imediatamente, meu filho morreu agora, e esfaqueado, né? Bem, algo pesado assim, morreu agora, esfaqueado, porque aquele cara, e descreveu o cara, e não sei o quê, não vai trazer um alívio naquele momento. Ao contrário, vai trazer mais
o sofrimento. E aí eu vi, como eu te falei, eu vi que tu faz bastante a escrita, né, até como uma organização do teu dia, uma organização da tua rotina, dos teus pensamentos mesmo, né? E também de Como que... autoobservação, mas no sentido de tentar entender mais ou menos, né? Tipo, tem 7 pontos mais ou menos que eu gosto de anotar, mas como estava a minha mente, como estava a minha estabilidade, como estava a minha capacidade de comunicação, socialização, né? E aí eu gosto de fazer sincronizado com o ciclo, né? Com o ciclo menstrual, nesse caso. Uhum. Porque aí dá para acompanhar bem todas aquelas fases emocionais, assim, entender as flutuações. Uhum. Fazer um dia, Mas você falando dessa questão do. escreve de forma contínua, né? Isso. Mas aí tem o diário e tem o caderno, né? Aí o caderno eu faço mais a parte que. O caderno é o que eu levo para terapia, por exemplo. Ah, ok. E aí, nos momentos que existe essa sensação, como você falou, né? A sensação de opressão, tentar entender como é que está a cabeça, assim, ou até como eu estou reagindo a algumas questões, já saiu muita coisa de lá, assim, muita coisa interessante. Sim, para levar para terapia, né? Também. Isso. Uhum. Ah, é Pessoal, ótimo. alguém tem alguma dúvida? Vocês podem perguntar aqui também, vocês podem falar um pouquinho, se tem experiência ou não com escrita. Pamela também, assim, suas outras experiências com escrita. Você falou do bloco de notas. É, nossa, eu utilizava, eu tive muitos ataques de pânico, eu tinha crise de pânico antes de começar a faculdade de psicologia, e eu nem sabia que aquilo era pânico, né? E aí, quando eu comecei a ler, sem querer, assim, eu achei formas de lidar, né? Eu nem tinha começado a terapia ainda, e aí eu comecei a ler formas de lidar. Aí eu achei a escrita terapêutica, daí eu comecei quando eu me sentia ansiosa, não importa o momento que eu estava, onde eu estava, eu parava e escrevia no bloco de notas do celular. Escrevia tudo que eu estava sentindo e aquilo ia baixando. E baixando eu conseguia organizar, daí eu olhava assim, às vezes no mesmo momento eu falava, pô, mas isso não tem sentido nenhum, por que que eu tô me sentindo dessa forma? Daí eu mesmo respondia ali e, tá, ok, não precisa disso, né? E aí, depois que eu comecei a fazer terapia, aí juntou as duas coisas, eu continuo fazendo, agora de uma maneira bem menor, porque já, né, já não me sinto mais, não tenho mais crise de ansiedade, já conheço, já fiz bastante terapia, né, já estudei e tal, faço menos. Mas quando acontece de eu ficar muito angustiada por alguma situação, por exemplo, a culpa materna, né? É algo que incomoda geral as mães, assim, né? Tem aquela frase, nasce uma mãe, nasce uma culpa, porque a gente fica sempre se questionando se o que a gente tá fazendo tá certo, se tá errado, se... E aí, às vezes, eu fico, pô, não tô fazendo nada certo. Daí eu, não, peraí, vamos anotar aqui. O que que eu não tô fazendo de certo? E aí, aquilo me ajuda, eu gosto muito, me ajuda a organizar as ideias, a botar cada coisa no seu lugar, na sua caixinha, ver o que faz sentido, o que não faz, né? Me questiono bastante através da escrita. Então, para mim. E eu não guardo. Eu escrevo tudo que eu venho para escrever, organizei e eu apago o bloco. Não fica nenhum desses pensamentos no meu bloco de notas. Eu organizei e eu apago. Tá organizado. Então, eu faço bem intencional mesmo. Onde eu quero chegar, conseguir chegar onde eu quero chegar, vai embora. Então, para mim, eu Então gosto é muito. Funciona importante tudo. ter essa ideia também de como se organiza.
Como? Desculpa, não entendi. É importante ter a ideia também de como a gente se organiza, qual o objetivo para aquela escrita, se a gente quer levar, se a gente quer só entender, se a gente Exato. quer trazer, sei lá, alguma questão à tona mais específica. Sim, sim. Se quer levar para terapia também, se quer está buscando ali o que está por trás daquilo, não está encontrando, leva para terapia também, né? Então, se quer produzir com aquilo, não produzir para postar o textos, mas produzir conteúdo para si, né? Conteúdo para si entender, porque às vezes uma coisa junta na outra e vai se juntando. Quando eu comecei a escrever, eu não apagava tudo, porque às vezes eu via que uma coisa juntava com a outra, né? Uma coisa que eu escrevia num dia juntava com o que eu escrevi no outro dia. As coisas não faziam muito sentido para mim naquele momento. Então, é como tu falou, depende também do que a pessoa quer fazer com aquilo, do contexto que a pessoa está vivendo, né? E eu vejo assim que alguns. Foi tema do meu TCC, do meu trabalho de conclusão da faculdade, da escrita terapêutica, como técnica intervencional utilizada na TCC. E aí que foi onde eu peguei esses estudos, os benefícios que eu coloquei, que tu colocou para mim nos slides, foi do estudo que eu fiz para o TCC, pro artigo, né? E aí eu sempre achei muito interessante, muito bom, e eu pensava assim, pô, e quando a pessoa não tem, tá sem condições? Porque às vezes a pessoa não tem condição, né? Eu tô vendo aqui a Amanda falando que no puerpério, às vezes a pessoa não tem condição de ir no psicólogo no puerpério, né? Às vezes não tem como fazer isso, né? Tá ali cuidando de filho, cuidando de si, não tem como, às vezes não dá para abrir um computador e fazer uma terapia, porque tu não consegue, tu tem que estar vivendo ali aquele momento. E aí tu pode sentar, a criança dormiu, tu tá ali dando mamar e escrevendo no bloco de notas do celular, né? Tem uma forma de se trabalhar de graça e que traz benefícios e que também não, que pode ser de madrugada, pode ser qualquer horário que a criança estiver dormindo, né? E ajuda bastante, assim. E aí eu pensava muito nisso, assim, as pessoas, por exemplo, que não tem como ir no psicólogo, só tem o horário da noite, trabalho o dia todo, só tem a madrugada, não tem como, sabe? Então, foi algo que eu botei, inclusive, no meu artigo, né? Que é fazer isso, buscar esse benefício da escrita terapêutica para pessoas, para momentos, né, das pessoas também que elas não estão conseguindo ali ir na terapia, né, fazer sessões de terapia, por questão de horário, por questão da vida, né, cada um tem as suas situações. Deixa eu ver aqui que a Vanessa colocou. Ele falou de escrever enquanto amamenta. Eu ri na hora porque a Amanda é campeã de meditar amamentando, assim. Feitava todos os momentinhos, assim. E ela respondeu que foi assim mesmo. Então, é muito interessante aproveitar esses momentos também, né? Que não necessariamente a gente precisa criar. Até como eu tinha conversado com a Bruna na outra live, que muitas vezes a gente tenta encontrar momentos ideais para fazer as coisas, né? Como você falou, da questão do silêncio, como da questão de um lugar calmo, e às vezes a gente vai no lugar que a gente tem, da forma como a gente tem. E se tu estiver se sentindo mal, né, um momento de angústia, tiver um monte de gente em volta, tu vai fazer o quê? Sair correndo para um quartinho, para um banheiro para escrever? Não, né? Tu vai como pode no momento que dá. E aqui eu vi que a Vanessa colocou que às vezes na hora da sessão a pessoa já esqueceu. Eu passo muito RPD, né, para o pessoal para fazer. O RPD é o registro de pensamento disfuncional, e aí não é para botar fora, é para trazer para a sessão, e se quiser guardar, depois guarda também, que é para a gente identificar os pensamentos automáticos, porque às vezes passa um tempo e quando a pessoa vai para a sessão, ela já não está mais sentindo nada, mas aí aquela crença nuclear, né, ainda está lá.
a raiz do problema às vezes ainda está lá. E aí ela só precisa de uma situação gatilho para que a crença se ative e venham os pensamentos automáticos. Então, também é muito bom anotar para levar para a terapia para não esquecer, né? Não esquecer de uma sessão para outra o que aconteceu naquele momento. E às vezes a pessoa escreve e realmente não sente mais nada. Ela consegue realmente trabalhar aquilo. De alguma forma, ela consegue encontrar a raiz do problema e trabalhar aquilo. E aí chega na sessão e não tem, né? O que fazer. O app, qual é o app? Fiquei curiosa agora. Da Amanda. Só não sei se foi o Low Jong. Deixa eu digitar aqui. Eu acho que foi o Low Jong. Rosinha, Amanda. Tira aí a dúvida. Mas eu acho que foi. Eu adoro Mediotopia. Eu indico sempre. Mediotopia eu usava muito na minha primeira gestação. Também é muito legal. Adoro. Daí dá ali eu sou bem padrãozinho flexível, então dava ali. Dizia meditação do dia, daí eu fazia do dia. Aí meditação ao acordar, daí eu fazia de acordar. Mas eu fazia o horário que dava, assim, então era muito engraçado. Então, uma coisa que é muito engraçada na meditação até, que a questão do pensamento que vem, né, de forma recorrente. Muitas vezes a gente está durante a meditação, então tem aquele pensamento que é um desafio, que ele sempre recorre, e às vezes eu uso meu diário para isso também. A minha mandala para isso também, para anotar o pensamento que recorre. Geralmente é alguma coisa que está me incomodando muito e eu não percebo. Então, geralmente eu percebo na hora da meditação. Então, de meditação é outra coisa que para mim dá certo associar com a escrita. Eu lembro que uma vez eu estava grávida e eu estava fazendo meditação. Já aconteceu de eu estar fazendo yoga também na cama de madrugada, que era o horário que dava depois que o neném nasceu. E o meu marido acordar e levar um susto, né? O que é isso? O que ela tá fazendo ali? Eu sentada na cama, meditando, no escuro, porque é o horário que dava, né? Então, o app que eu falei é Mediotopia. Um roxinho. Ah, não consigo escrever. Eu tenho que entrar aqui, mas eu consigo mostrar. Não sei se dá para ver. Deixa eu procurar aqui, qualquer coisa eu coloco. Aqui. Mas eu acho que é esse mesmo. Meditopia. Deixa eu colocar aqui. Coloquei. Isso, esse mesmo. Então é isso. Então, por mim, eu acho que estou satisfeitíssima. Então, só agradecer todo mundo que veio, que apareceu, que estava junto aqui com a gente nessa live. Agradecer também o convite da Bárbara. Gostei muito de estar aqui. Eu estava super afim de fazer uma live, nunca fiz, né? Sou analógica. E eu estava esperando por isso. Estou contente que só. Você nasceu para isso, saiba. Obrigada. A gente tá com um delayzinho assim entre uma e outra, mas você nasceu para isso. Obrigada, obrigada. Obrigada a todos. Ao pessoal também. Oi? Não, como ela pode se despedir. Eu vou esperar. Pode finalizar, porque eu acho que a gente está com um atraso entre uma e outra.
Isso, tem um atraso entre a gente. É só agradecer mesmo todo mundo, me despedir, que eu já vou lá, vou ter que sair agora, vou ter que ir para casa, ver as crianças. Mas adorei estar aqui, já quero de novo. Obrigada, Bárbara. Boa noite.